Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Graças a Deus, né? Hoje estamos aqui numa tarde especial com convidados, bem? Estamos com a pastora Eli Aranda, minha amada esposa, meu filho Felipe, obreiro do Senhor, né? Estamos aqui com o servo de Deus Rodrigues também, que está nos acompanhando, e vamos ver o que Deus tem para nós essa tarde, bem? Vou passar aqui para a pastora Eli, que está compartilhando a palavra, aquilo que Deus está trazendo para este momento. Amém. Amém. À vontade, pastor Eli. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham. Você está aí na sua casa, você está no seu carro. Nós acreditamos que a palavra de Deus não volta vazia, né, amados? Isaías 55, 11 diz isso. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor designou. E o Senhor tem designado algo para nós hoje aqui, para alcançar a tua vida de forma plena. Amém? Eu quero estar falando um pouquinho aqui no livro de Josué, capítulo 7, exatamente algo que aconteceu ali, que não é diferente do que acontece nos dias de hoje, né? Você sabe que nós devemos ler a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai sempre contextualizar para aquilo que a gente vive hoje, né? Não é porque foi lá na época de Noé, de Josué ou dos profetas, demais profetas, que não se aplicam hoje à igreja do Senhor. Então, Deus, o Espírito Santo, ele tem esse poder de contextualizar e trazer para os nossos dias um ensinamento, que é o que ele quer trazer hoje. Você sabe que na época de Josué, pastor Márcio, estava desbravando terras, né? Ele precisava tomar posse dos lugares que Deus tinha preparado. E hoje também não é diferente para nós. As coisas que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que expulsar muitas vezes ali influências, situações que estão ali, porque o diabo já foi vencido. Mas muitas vezes ele está ali tentando tocar naquilo que Deus quer nos dar, aquilo que já é nosso. Então nós temos que usar a autoridade no nome de Jesus para expulsar aquele mal, para tomar posse daquilo que Deus tem. Não é diferente hoje. E aqui, no livro de Josué, eu quero ler aqui, a partir do versículo 1 mesmo, tá? Vamos lá, Josué 7:1. Fala que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltava Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Isso aqui é um ponto que eu quero trazer hoje aqui. Existem situações na vida do cristão que trazem completo desânimo.
trazem completo desânimo à vida do cristão. Quer dizer, ele é uma pessoa que vai na igreja, quer dizer que ele é uma pessoa que lê a Bíblia, quer dizer que ele é uma pessoa que congrega, que ele tem a igreja dele, a comunidade que ele frequenta, mas de repente existe um desânimo completo na vida desse cristão. E aí, pastor Márcio, pense um cristão desanimado completamente. Que situação? Que é o que tem acometido muitas vezes o povo de Deus. Tem acometido, né? As pessoas às vezes, elas ficam fechadas dentro do quarto, e até eu quero abrir um parêntese aqui, elas confundem com depressão, que é uma coisa que tem estado muito em pauta, né? Que as pessoas falam, depressão não é falta de Deus. Sim, muitas vezes não é a falta de Deus, esse cristão professa a fé em Cristo Jesus. Mas aí nós vamos entender por que sobreveio aquele completo desânimo. Então as pessoas têm que ir para a Bíblia. Que se nós formos pelas vias naturais, para tratarmos situações que vêm contra nós como tipo de desânimo completo, eu entendo como uma depressão. Se nós formos tentar, o cristão for tentar tratar isso de forma natural, ele não consegue tratar. Ele não consegue tratar, ele entra em confusão, ele fica desnorteado, e ele até fala assim, que nós vamos ler aqui que foi falado, ué, mas cadê o Senhor? Cadê Deus na minha vida? Eu estou em completo desânimo, e cadê Deus na minha vida? Né? Só que depois que sobrevém isso, essa derrota, e aí o povo começa a ficar em completo desânimo, o que o homem de Deus faz? O que Josué faz? O que o cristão precisa fazer hoje, que é que ele não faz. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriu a cabeça com terra e permaneceu até a tarde, quer dizer, buscando a Deus o porquê que aquilo havia acontecido. Se humilhou, né? Ele se humilha para Deus, para buscar compreender, porque as coisas vão acontecendo na vida do cristão, mas ele não vai até Deus perguntando, Deus. E ele chega a falar para Deus, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aí Josué joga a batata quente para Deus. Como alguns fazem. Não, como muitos fazem. Jogam para Deus, só que Josué entrou pelo caminho certo, ele buscou a Deus por uma resposta. Embora ele tenha dito, Senhor, é isso mesmo? O Senhor está nos entregando? Né? O Senhor, meu Deus, é que está fazendo acontecer isso na minha vida? Porque o cristão fala isso, o crente fala. É o Senhor que está fazendo isso aqui acontecer no meu casamento? Deus deixou, né? Na minha vida financeira, é o Senhor que está fazendo isso? Por quê? Porque o Senhor tem poder, mas olha a situação que eu estou. Daí interessante, não é, pastor? E que Deus deixa o servo falando. Deus, ele vai ouvindo. Josué está ali falando e Deus está lá. Continua, ele está lá. É interessante isso, né? Que de primeira Deus podia já... Josué, o que é isso? Ou cale-se na minha presença. Não, Senhor, deixa. Não fala, meu filho. Fala o que te aflige. Fala o que está no seu coração. Mas, pastor, e quando o cristão não faz nem isso, ele não vai a Deus para falar. Ele imputa a destruição que está na vida dele a Deus, no fundo do coração, ele imputa a Deus. Ele fica quietinho dentro da igreja, ele não falta culto, ele está ali como um religioso de carteirinha, mas ele não vai para buscar compreender por que está aquela bagunça na vida dele. Porque aqui, embora não fosse Josué que tivesse feito, foi alguém do povo de Israel. Quer dizer, que acabou afligindo todo mundo. Que são aqueles tipos de pecado, né, meus irmãos, que a gente pensa, é só comigo isso aqui. Eu que estou pecando, o problema é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ocorre que nós somos um corpo
E acaba sim que muitas vezes os outros são afligidos, são tocados, porque existe uma responsabilidade sobre a nossa vida. E a gente fala, mas isso aí é comigo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver, vírgula. Né? Existem pessoas ligadas, existe um corpo de Cristo. Existe a família, né? A igreja. Não, em primeiro lugar, e o corpo são membros ligados uns aos outros, querendo ou não. Né? Querendo ou não. E daí o Senhor deixa à vontade, Josué falou à vontade, depois que ele desabafou tudo, o Senhor, primeira coisa que fala a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Josué, ele era representante do povo, ele estava prostrado, demonstrando para Deus o completo desânimo do povo. E aí o Senhor fala, por que você está aí? Levanta, rapaz. Ele fala isso. Israel pecou, que é o que muitas vezes o cristão não admite, porque a vida em arrependimento que precisamos viver não é só lá atrás, o dia que eu olhei para Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Arrependimento é uma vida em arrependimento, continuamente nós temos que estar abertos para isso, porque senão caberia dizer que nós somos perfeitos se não precisar de arrependimento, e não é o caso, né? E chega aqui, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Aí fez o quê? Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso que os israelitas, Deus começa a falar, não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês. Aí Deus começa a falar, isso vai acontecer o seguinte, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.